Aloha! Eu sou o professor Kraus e é muito legal estar aqui mais uma vez para poder compartilhar algum elemento da história da filosofia, ou da sociologia, ou da antropologia, enfim, do universo das humanas. Aproveita que você está aparecendo por aqui e deixa o teu like e também espero que você coloque aqui nos comentários alguma sugestão, alguma crítica, alguma observação, porque é muito legal poder contar e receber o seu feedback, porque esse canal é feito para você. Então, é muito massa a gente poder mergulhar no universo da história da filosofia e eu posso dizer para você que está acompanhando esse vídeo que uma das perguntas que mais me fazem, seja dentro ou fora de sala de aula sobre a história da filosofia, é a respeito da participação feminina. E em tempos onde se fala tanto sobre empoderamento feminino, nada mais legal do que mostrar para você que sim, as mulheres fizeram história na filosofia, como continuam fazendo história na ciência, em várias universidades, no campo da política, em várias vertentes da sociedade. E eu estou aqui para falar para você sobre 10 mulheres da história da filosofia que você precisa conhecer. Solta a vinheta! Então, se você ainda não deu o seu like e está de vacilo, esse é o momento de você dar o seu like e também de ativar as notificações. Além disso, de compartilhar esse conteúdo nas suas redes, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, dá uma força para que a gente possa propagar esse conhecimento. Até porque, como falei para você, esse vídeo é sobre 10 mulheres incríveis aí da história da filosofia. Vamos começar com uma ilustre personagem da antiguidade. Vamos falar sobre ninguém mais, ninguém menos, Hipátia de Alexandria. Ela viveu por volta de 350, 370 até 415 depois de Cristo. Ela era filha única do matemático Theon de Alexandria. Seus primeiros anos de formação foram em Atenas. Em seu retorno, assumiu a condição de líder da escola neoplatônica. Tinha vários discípulos, analisou conceitos de aritmética, geometria e astronomia, criou seu próprio hidrômetro e um astrolábio. No mundo em que Hipátia vivia, sua sociedade se encaminhava para a submissão ao cristianismo, e ela era tratada como uma espécie de ameaça por ser pagã e por ensinar filosofia grega. As autoridades cristãs se voltaram contra as lideranças políticas e a pensadora acabou vitimada. Assim, Hipátia, ou Hipácia de Alexandria, acabou entrando para a história como um dos grandes ícones da história do pensamento filosófico na antiguidade e também em virtude dos seus, vamos dizer assim, dos seus feitos no campo da astronomia nascente naquele momento. Inclusive, algumas das ideias sobre astronomia que foram desenvolvidas e defendidas por Hipácia lá na antiguidade são estudadas até hoje. A segunda grande mulher da história da filosofia que você precisa conhecer é Mary Wollstonecraft. Mary é lembrada por muitos como mãe de Mary Shelley, a brilhante autora de Frankenstein. Mas essa não é a sua única marca deixada na história. Em pleno século XVIII, a filósofa escreveu sobre a Revolução Francesa, fez publicações de caráter político, além de romances e livros infantis que refletiam acerca da ordem sexual e de gênero. Foi uma grande defensora dos direitos das mulheres e, mais de 2 séculos após a sua morte, ela é reconhecida principalmente como uma das fundadoras do feminismo. Uma das grandes bandeiras levantadas pela dona Mary Wollstonecraft foi a ideia de que as mulheres, elas mereciam e merecem acesso igualitário à educação. O mesmo conhecimento que os homens têm acesso, as mulheres também deveriam ter acesso. Se hoje em dia não é fácil defender uma pauta como essa, imagina na época dela. Uma mulher que viveu ali no século XVIII, finalzinho do século XVIII. Então não era uma tarefa fácil, mas nós estamos falando sobre uma mulher que estava à frente do seu tempo, uma mulher genial. Vamos falar sobre a terceira grande referência feminina, selecionada aqui pelo professor Kraus, que vos fala,
na história da filosofia? Ninguém mais, ninguém menos que Harriet Taylor Mill. Harriet Taylor Mill foi uma filósofa britânica e ativista dos direitos das mulheres. Fez parte da Sociedade Kensington, que elaborou a primeira petição requerendo votos para as mulheres. Ela também defendeu o direito das mulheres de atuarem no governo. Ficou muito conhecida também por sua influência sobre o marido, o filósofo e economista britânico John Stuart Mill. É importante que se diga que, na época em que a senhora Mill viveu, e estamos falando do século XIX, ainda essa barreira da participação, da atuação da mulher na política era um tabu a ser quebrado. E nós estamos falando sobre uma grande pensadora que estava à frente do seu tempo e entendia que para que a dignidade da mulher fosse garantida, era imprescindível a garantia efetiva da participação da mulher no campo político, até para que as mulheres no campo político pudessem, de alguma forma, defender os interesses das mulheres. A quarta mulher da história da filosofia que você precisa conhecer é Lou Andreas Salomé. Lou Salomé nasceu em 1861 e faleceu em 1937. Ela é lembrada por muitos apenas como o provável único amor não correspondido de Nietzsche. Ela foi muito mais que isso. Escritora brilhante, psicanalista e uma das maiores intelectuais do século XX. Era uma mulher à frente do seu tempo, gostava de falar abertamente sobre sexo e erotismo e tinha um profundo interesse por assuntos polêmicos, considerados verdadeiros tabus para a mulher de sua época. Em 1919, escreve seu primeiro ensaio de argumento psicológico, O Erotismo, entrando para a história como a primeira mulher a ser aceita no círculo psicanalítico de Viena, tendo sido amiga pessoal e discípula de ninguém mais, ninguém menos que Sigmund Freud, o pai da psicanálise. A Lou Salomé era uma mulher que tinha uma fluência tanto no campo da filosofia, como também no campo da psicanálise, e também tinha um vasto conhecimento em literatura. Uma mulher brilhante. A quinta mulher da história da filosofia que você precisa conhecer é Rosa Luxemburgo. Nascida em 1871 e falecida em 1919, foi uma filósofa, economista, militante, revolucionária e pensadora marxista de origem polonesa, naturalizada alemã. Tornou-se uma importante dirigente do movimento comunista internacional. Entre 1907 e 1914, foi professora da Escola de Quadros do Partido Social Democrata Alemão, sendo deste período a elaboração de obras como A Acumulação do Capital e Introdução à Economia Política. Rosa Luxemburgo, sem sombra de dúvidas, é um dos grandes ícones do pensamento crítico, do pensamento marxista em todos os tempos. Uma referência para estudos do pensamento político, do socialismo, do marxismo, no mundo inteiro até hoje. A sexta mulher genial da história da filosofia é Hannah Arendt. Hannah Arendt é considerada uma das pensadoras mais influentes do século XX. Teve que fugir do regime nazista em 1933 e posteriormente perdeu a nacionalidade alemã. Se tornou apátrida até se tornar cidadã americana no começo da década de 50. Morreu aos 69 anos em Nova York no dia 4 de dezembro de 1975. Uma de suas principais ideias, o pluralismo político, enfatiza a importância de existir igualdade política e liberdade com tolerância e respeito à diversidade, garantindo a inclusão. Notadamente, um dos princípios elementares das democracias modernas, pois é tratado como a ausência de uma visão da sociedade determinada por um grupo ou por uma pessoa, o que ela chama de totalitarismo. Não gostava de ser chamado de filósofo e também se distanciava do termo filosofia política. Preferia que suas obras fossem classificadas dentro da teoria política, teorias que têm grande relevância nos debates e estudos sobre o assunto até hoje. Hannah Arendt também refletiu sobre as consequências do afastamento do ser humano, da criticidade, da filosofia e como os regimes totalitários se apropriam desse movimento ou ensejam ou motivam esse movimento para que justamente o povo se torne apenas um reprodutor de uma prática que é determinada por uma classe governante, uma classe dominante. E aí ela tem uma obra muito importante a respeito de uma teoria denominada de banalidade do mal, que é quando os seres humanos praticam o mal e eles não praticam com maldade. Olha só, praticam o mal, mas não praticam com maldade, porque eles simplesmente estão reproduzindo aquilo que foram moldados para fazer sem nenhum tipo de reflexão ou criticidade ou apelo à autonomia. A sétima mulher
incrível que você precisa conhecer na história da filosofia é a senhora Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir nasceu no ano de 1908 e faleceu em 1986. Filósofa, escritora, grande referência para o feminismo e importante pensadora existencialista. O existencialismo, que é uma das mais importantes correntes filosóficas da história, que tem como ícones, além de Beauvoir, nomes como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Maurice Merleau-Ponty. E, em se tratando de Beauvoir, ela estudou filosofia na Universidade de Sorbonne, em Paris, onde inclusive conheceu Jean-Paul Sartre. Os dois tiveram um relacionamento aberto, que gera polêmica até os dias atuais. É importante frisar que as obras de Simone de Beauvoir são consideradas referências obrigatórias para o movimento feminista. Isso porque a Simone de Beauvoir, na sua principal obra intitulada O Segundo Sexo, ela coloca que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. E o que isso significa? Significa que a mulher, ela pode ser encarada não apenas dentro do seu aspecto biológico, mas também dentro de uma perspectiva de uma construção de um papel social que é imposto. Então, quando ela diz não se nasce mulher, mas torna-se mulher, ela não está falando da condição e da constituição biológica. Ela está falando de uma construção, de um papel que é imposto. Então, esse papel não nasce com a mulher, se torna a partir de toda uma construção social, cultural, que está atrelada ao patriarcalismo, ao machismo, ao conservadorismo e etc. Simone de Beauvoir ainda foi uma das mais importantes personalidades atuantes nos movimentos de maio de 68 na França, que tiveram como auge uma grande greve geral naquele país. A oitava grande mulher da história da filosofia é Angela Davis. Angela Davis, que nasceu em 1944, é filósofa, professora emérita da Universidade da Califórnia, onde preserva forte atuação no Departamento de Estudos Feministas, considerado um dos maiores ícones da luta pelos direitos civis. Fez parte do Partido Comunista dos Estados Unidos, tendo sido candidata a vice-presidente da República em 1980 e 1984. Fez coro com o grupo Panteras Negras, alinhada com os ideais, tendo sido presa na década de 70 e conhecida mundialmente em virtude da mobilização popular provocada pela campanha Libertem Angela Davis. Autora de vários livros, sua obra é marcada por um pensamento crítico que visa romper com as desigualdades sociais. Angela Davis é lembrada, até porque ainda está viva, mas porque fez história justamente defendendo o direito das mulheres negras, dos pobres e por fazer inúmeras críticas sociais justamente em prol da dignidade humana e dos direitos civis, principalmente para assegurar os direitos civis para aqueles que mais precisam. A nona mulher é Gayatri Spivak. Nascida em 1942, é uma teórica indiana, mais conhecida por seu artigo que fala sobre vamos dizer assim, uma comunicação dos subalternos, considerado um importante escrito sobre o pós-colonialismo, e por sua tradução de obras do famoso pensador Jacques Derrida. Spivak é professora da Universidade de Colômbia, na qual alcançou o mais alto nível do corpo docente em março de 2007. Estudiosa notável e com forte atuação acadêmica, ela viaja e ministra palestras por todo o mundo. A questão central que Spivak busca analisar é a crítica sobre concepções de um sujeito coletivo homogêneo, presentes em discursos hegemônicos em diversas sociedades. Assim, ela procura argumentar sobre a importância da autonomia e da heterogeneidade. E vamos direto para a décima mulher, que é Julia Kristeva. Julia Kristeva nasceu em 1941, filósofa, escritora, crítica literária, psicanalista e feminista búlgaro-francesa, formada na Escola Prática de Estudos. Atualmente, trabalha na direção do Departamento de Ciência dos Textos e Documentos na Universidade de Paris, além de psicanalista bastante atuante. Como linguista, produziu textos importantes no campo da chamada teoria do texto, que influenciaram as ciências humanas em todo o mundo e também tiveram um impacto significativo no moderno debate feminista. Eu creio que é importante a gente destacar a atuação das mulheres, seja no campo filosófico, científico, político, social, enfim. É importante destacar o protagonismo dessas mulheres, a participação, a atuação, e não só a militância, para dizer que a mulher, ela tem o seu mérito, ela tem o seu valor, e que as mulheres enfrentaram inúmeras barreiras e continuam enfrentando. Muitas das pautas de pensadoras que atuaram há séculos atrás, elas continuam aí em evidência. É claro que as mulheres conseguiram romper várias barreiras e conseguiram se destacar em vários cenários, mas é necessário a gente, de fato, enaltecer essas mulheres como referências
para que outras meninas espalhadas pelo mundo possam entender, assim como Malala e outras figuras femininas notáveis como a nossa Marta no futebol, que não está atuando apenas no futebol. É importante enaltecer o papel da mulher para que a gente possa de fato desfrutar na sociedade de um respeito às potencialidades e à capacidade da mulher para a sua satisfação e para o bem da própria sociedade. Todo mundo ganha com isso. Então, viva as mulheres! Eu espero que você continue acompanhando o canal, porque nós vamos dar sempre destaque à participação feminina no campo acadêmico, no campo político, no campo filosófico, enfim, vamos dar destaque à atuação das mulheres. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu like, acompanha as nossas redes aqui, fica ligado aí nas novidades que nós estamos preparando para a sequência aí do ano de 2019 e você é sempre bem-vindo por aqui. Um grande abraço e até a próxima.